Olá, muito bom dia para você que está conosco no Canal Rural. Começamos agora o Estúdio Rural desta semana com o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Quem está aqui comigo é o Cleiton Gauer, gestor de inteligência de mercado. Sempre um prazer recebê-lo, Cleiton. Tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, Platônio. Obrigado. Também sempre um prazer conversar com você. Vamos lá, a gente vai aproveitar esse Estúdio Rural de hoje para trazer algumas perspectivas de novidades aí que vem pela frente com o IMEA e num segundo momento vamos falar, claro, desta nova safra, a safra 2020-21 já começou a ser plantada aqui em Mato Grosso, né? O carro-chefe, a produção de soja já está aí começando aí para o campo. Vamos ver o que o IMEA projeta, não só para a soja, mas também para o milho e para outras culturas, né? O que vem pela frente. Inicialmente, vamos lá, para as novidades. Essa semana Perfeito. o IMEA lançou aí um pipeline ou um cronograma de novidades, né, que são dados mais robustos que vão ser lançados. Tem um cronograma específico. Eu queria que a gente começasse trazendo essas novidades, Cleiton. Legal. Bom, esse cronograma de lançamentos a gente divulgou essa semana. A ideia é trazer datas, digamos assim, preparativos para as pessoas que acompanham os nossos dados, para ter uma noção do que esperar por aí, principalmente analisar os dados, como você falou, mais robustos. Então, a ideia é já na próxima semana, no dia 7 de outubro, a gente largar o primeiro material divulgado desse cronograma, que é o Outlook 2030. Então, organizar e principalmente já preparar as perspectivas para o Estado daqui para os próximos 10 anos de como vai ser o Mato Grosso produtivo, ou o que esperar do agronegócio daqui para os próximos 10 anos. Vamos lá, fazendo uma pausa em cima desse tema aí, um parênteses aqui. Por que é importante, né, conhecer essas projeções? Vamos lembrar aqui. Esse material, acho que principalmente entender para os próximos 10 anos para onde o Estado caminha é importante para se programar, principalmente nos quesitos de infraestrutura e logística ou coordenar principalmente aquela organização mais estrutural do Estado. Então, esses dados são principalmente para a organização tanto governamental quanto de investimentos privados, para organizar onde vai acontecer os maiores movimentos, as maiores modificações de cultivos ou de produtivo, digamos assim, de produções que aconteçam no Estado, para também a questão de... Pode. Meu Deus. Vamos lá. Vamos seguir, Lu, depois a gente faz um corte aí, tá? Vamos seguir aí. Pode seguir. Você pode refazer a pergunta? A gente vai fazer um black aqui, tá? Vou refazer a pergunta. Pode ir. Bom, voltando. Bom, vamos fazer um parênteses aqui. Você falou do Outlook 2030, né? Por que é importante conhecer essas informações lá para o futuro? A gente está falando aí em termos aí quase 10 anos, né? 10 anos praticamente, contando de agora. Sim. Esses materiais, principalmente olhando para longo prazo, nos próximos 10 anos, é importante para entender para onde o Estado vai, principalmente os aspectos produtivos ou para cada cultura, o que esperar para o longo prazo. Desde para o lado governamental, para a parte de infraestrutura, logística, organização, para se preparar, digamos assim, pelo que vem por aí, e tanto pela parte privada, para estruturar os próprios negócios ou analisar as melhores oportunidades onde vai acontecer essa modificação desse cenário atual do que ir lá para frente, 2030. Ou seja, a gente já vai ter aí um apontamento, né, com base em análises feitas por vocês, por todo o time técnico do IMEA, de qual será o cenário daqui a 10 anos, né, da produção agropecuária aqui em Mato Grosso. Claro, isso acaba norteando as necessidades de investimento em logística, né, principalmente, a gente sabe que é um dos grandes gargalos, né, olhando sempre lá para frente é importante ter essa projeção. Então, já na próxima semana, dia 7, aí, essa previsão de lançar o Outlook 2030. Exatamente. Realmente isso é importante, principalmente de um Estado que já vem uma crescente muito forte nos últimos anos. A gente sabe das deficiências da organização que a gente precisa ter para dar suporte para esse crescimento e acho que é importante também nortear isso para o futuro, para tentar se precaver cada vez mais do que esperar. Legal. Novembro também temos aí mais um lançamento. Exatamente. Novembro a gente não temos a data definida, especificamente novembro, mas o mês de lançamento está definido com relação ao Guia do Investidor. Então a expectativa é para nortear ou olhar o que está acontecendo no Estado com relação a investimentos e também já projetar, principalmente desse quesito, o Outlook vai ser uma base para esse material que vai ser publicado lá na frente, do que esperar para frente, onde vai ser as organizações e estruturas a cada nível regional ou olhando mais a fundo o Estado, de como vai se comportar cada região com relação à oportunidade de negócio. Esse é outro estudo extremamente importante, que traz perspectivas realmente e apontamentos, né, o direcionamento para aquele investidor que tem interesse aqui em Mato Grosso, né, em aportar recursos aqui, é também um norte que mostra isso. Exatamente. Então, principalmente quem nos acompanha, quem conhece um pouquinho do Estado, olhando de fora, assim, o Estado parece homogêneo, mas quando a gente olha mais a fundo, o Estado é muito grande, ele tem características específicas de cada região,
cada comportamento, como funciona a cultura em cada localidade. Então, entender essas dinamicidades é importante para nortear esse quesito de investimento, também para não fazer alocações equivocadas ou para entender onde que o Estado vai crescer regionalmente e aí fazer realmente o investimento correto na localidade correta. Isso é muito importante, você falar das particularidades, né? Olhando o Mato Grosso parece realmente algo homogêneo, mas a gente está falando de um estado que tem 3 biomas, tem, né, toda a questão logística que torna o investimento muitas vezes mais vantajoso ou menos vantajoso, ou mais promissor, ou, né? Então tem todo um parâmetro que precisa ser analisado, o investidor realmente precisa dessa substância de informações, essa consistência de informações para tomar a decisão mais correta do ponto de vista do negócio dele. Olhando realmente, só a título de curiosidade, a gente divide o estado em 7 macro-regiões, realmente para tentar diminuir um pouquinho as características, tentar agrupar os municípios por proximidade, características mais próximas, para tentar alinhar e realmente dar um suporte maior à tomada de decisão de quem está fazendo investimento aqui no estado. Perfeito. Falamos de outubro, novembro, dezembro tem um dado que eu acho extremamente importante, nós utilizamos muito durante a nossa cobertura aqui no Canal Rural, que é o funding da soja, ou seja, é um diagnóstico de onde vieram os aportes de recursos, né, de onde vieram os recursos que custearam a safra. A previsão para dezembro, né? O que já se trabalha quanto a esse tema? O que vocês visualizam já dessa safra? Exatamente. Isso é importante, a gente organiza esse material para dezembro para tentar entender, no momento que fechou a safra, o produtor já semeou, já tomou todo o crédito, realmente tentar entender como que foi a composição, digamos assim, de cada agente financiador no crédito do produtor rural. Principalmente para tentar identificar tanto os gargalos, ou tentar identificar as possíveis não atuações ou... Como ele dividiu isso, como que ele conseguiu acesso a esses recursos? Quem foram os agentes financeiros, você disse, o que veio de recurso oficial, o que veio do próprio capital do produtor? Exato, para ver como que está modificando ao longo do tempo, também principalmente para ver o poder de compra do produtor, se está aumentando, se está diminuindo realmente com as safras ao longo do tempo. Como está a entrada, a participação dos agentes públicos, se eles estão entrando ou diminuindo com o passar dos anos, os agentes privados nessa participação de crédito. Realmente para tentar entender essa perspectiva para a principal cultura do estado, que é a cultura da soja. A gente vem, você falou desse poder de compra do produtor, a gente vem numa crescente ao inverso, ou seja, o produtor tem perdido poder de compra aqui em Mato Grosso, pelo menos pelos números do Fund. Ele não está se autofinanciando, ele tem buscado mais fontes de recursos externos. Exato. Com o passar dos últimos anos, a gente tem visto realmente a participação do crédito próprio diminuir com o passar do tempo. E isso traz uma preocupação com o setor, que ele acaba se alavancando cada vez mais com o capital externo, seja ele de agente público ou seja ele de agente privado. Então essa é uma preocupação que a gente sempre tenta monitorar para ver como está a saúde financeira, digamos assim, medir como está a saúde financeira do negócio, para a questão de exposição ao risco. Principalmente quando está falando de uma cultura que depende de clima, qualquer impacto que aconteça na produção ou no preço, que impacte diretamente a cultura, pode acarretar um sério problema de saúde financeira para a estrutura ou para a cadeia como um todo. Então isso é importante. E também entender como que foi isso na questão da última safra, com essa movimentação, principalmente do dólar, com relação à melhora nos preços comercializados, como que foi isso na própria estruturação dessa próxima safra. Será que o produtor conseguiu se autofinanciar mais, né? Será que ele conseguiu utilizar um aporte maior de recursos próprios? Vamos aguardar então para dezembro. Viramos o ano, o que nós teremos em fevereiro? Outra novidade aí do IMEA. Exatamente. Então no ano passado, a gente organizou o IMEA Digital, que a gente chama, que é o nosso sistema, a plataforma externa, digamos assim, do Instituto. Então, todos os materiais que você acompanha no site, em relatórios e PDF, você tem possibilidade de baixar essas séries históricas lá dentro do IMEA Digital. Só que a gente vem sentindo uma necessidade também do público externo. Às vezes uma análise rápida, um acompanhamento de pegar essas informações e ter uma leitura rápida, a gente está tentando organizar a questão dos dashboards, a visualização dessas informações de uma maneira mais facilitada para o público externo. Então a perspectiva é no mês de fevereiro a gente lançar esses novos dashboards para todas as culturas, para cada cadeia, para soja, para milho, algodão, boi, realmente para o leitor ou para quem acompanha o mercado, queira fazer uma análise mais rápida, acompanhar uma evolução histórica em gráficos interativos, já dentro do próprio site do IMEA Digital, realmente para dar suporte a essa leitura, essa visualização mais rápida desses dados. E quem quiser baixar, continuar tendo acesso ao dado bruto, que gosta de trabalhar com essa informação na planilha de Excel, vai continuar tendo acesso também lá por dentro do sistema. Legal, o IMEA sempre trazendo um suporte muito grande, né, para
toda a cadeia produtiva, para nós jornalistas também, inclusive. É muito bom poder contar com essas informações tão ricas que o IMEA levanta ao longo do tempo e cria um histórico fantástico para a gente fazer comparações, para a gente ter análise, entender o caminho trilhado pela nossa agropecuária, né? E, claro, as projeções futuras. Para a gente encerrar esse bloco, Cleiton, abril também tem aí pesquisa perfil AgTech. O que é essa pesquisa? Exatamente. A gente já está elaborando essa pesquisa nesse momento, a gente está fazendo as ligações, acompanhando já o mercado. Leva um tempo até organizar todo esse material. Então a perspectiva é dar um norte de como está a questão de tecnologia dentro da propriedade. Então tentar validar como que o produtor está trabalhando com isso com o passar do tempo. Se ele está aplicando as tecnologias, que tipo de tecnologia que ele está aplicando, quais são as características e necessidades que ele vem identificando nesse meio tempo. Então, tentar mensurar, digamos assim, como está o perfil do produtor mato-grossense com relação à tecnologia. Perfeito. Então, tem muita novidade pela frente. Vamos aguardar com ansiedade. O IMEA sempre trazendo um suporte muito bacana, como eu frisei, para todo o setor, com informações muito ricas e muito detalhadas. E também olhando agora para essa questão mais digital, né? Como o produtor está inserindo isso de fato, assimilando todas essas mudanças tecnológicas. Cleiton, vamos fazer uma breve pausa aqui nesse bloco do Estúdio Rural. Daqui a pouquinho a gente volta para falar da safra 2020-21, que o IMEA já tem projetado, quais são as perspectivas para esse ciclo que já começou. O pessoal já está no campo aí, timidamente, mas está no campo aguardando a chuva para avançar com o plantio, que já começou já na última semana. Daqui a pouquinho a gente volta. Este é o Estúdio Rural. Continue com a gente. Estamos de volta ao estúdio do Canal Rural Mato Grosso, em Cuiabá. Este é o Estúdio Rural, hoje recebendo Cleiton Gauer, gestor de inteligência de mercado do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Já trouxe no primeiro bloco aí as novidades que virão pela frente, né? Todo um cronograma de informações que vão ser disponibilizadas pelo IMEA a respeito dessa safra, as projeções aí para os próximos 10 anos também. Trouxe todo esse panorama, já deixando aqui a gente ansioso com o que vem pela frente. Falando em o que vem pela frente, o que esperar desse novo ciclo, dessa nova safra, Cleiton? O plantio começou logo na sequência do fim do vazio sanitário aqui em Mato Grosso, começou, claro, pelas áreas de pivô. Logo no dia 16 a gente já tinha registrado produtores iniciando o cultivo, né, em algumas fazendas e, claro, a grande maioria dos produtores aguardando a chegada das chuvas. Evidentemente, uma safra sempre começa com um bom plantio, esse é o ditado no campo. E é uma safra que, pelas projeções de IMEA, pela primeira vez ultrapassa aí a área de 10 milhões de hectares, 10 milhões e 200 mil hectares aqui em Mato Grosso, comprovando que o produtor está, a princípio, mais otimista diante do cenário, né, que a gente tem vivenciado. É bem esse o caminho que vocês têm acompanhado? Exatamente. Acho que o suporte de tudo isso é a comercialização antecipada, né? Os produtores têm se organizado, têm aproveitado umas oportunidades já desde o início da virada do ano e organizando a próxima, essa safra que está sendo semeada agora, dando esse suporte de ultrapassar essa marca dos 10 milhões de hectares cultivados aqui no Mato Grosso. O importante é frisar que esse é um acompanhamento que a gente fez alguns meses atrás, foi feito em agosto. A gente acompanha mensalmente das perspectivas do mercado e principalmente nesse período para cá teve algumas modificações não, mas o cenário que acabou se intensificando ainda mais a questão de comercialização e é importante acompanhar também como vai transcorrer esse início de semeadura, o produtor que se organizou de última hora também para preparar esse plantio, de como vai ser... Esse lá, né? Fugiu. Vamos voltar. Lu, vamos voltar esse bloco inteiro, tá? Só para a gente não ter que cortar. Vamos lá. 1, 2, 3, voltando. Zerou. 1, 2, 3. Bloco 2. Ok? Bloco 2, 1, 2, 3. Estamos de volta ao estúdio do Canal Rural Mato Grosso, aqui em Cuiabá. Este é o Estúdio Rural, hoje recebendo Cleiton Gauer, gestor de inteligência de mercado do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Já trouxe um cenário do que vem pela frente aí, né, as novidades que o IMEA vai lançar, as informações que virão pelos próximos meses. E agora vamos tratar desse novo ciclo, essa nova safra que começou já logo após o fim do vazio sanitário, começou efetivamente no campo, os produtores alguns produtores, claro, começando já o cultivo, né, a semear as lavouras, especialmente, claro, nas áreas aí irrigadas, as áreas sob pivô, por conta da garantia da umidade, né, porque o tempo está bastante seco ainda, o pessoal, a grande massa dos produtores está aguardando, de fato, a chegada das chuvas para
realizar essa semeadura com segurança. Uma boa safra começa por um bom plantio, esse é o lema do campo. Falando em nova safra, Cleiton, o IMEA projeta uma área recorde aqui em Mato Grosso, rompendo uma barreira simbólica, mas muito expressiva, dos 10 milhões de hectares, né? 10 milhões e 200 mil hectares, se eu não me engano, aproximadamente, previstos para essa temporada. Por que chegamos a esse número, né? O que motivou essa expansão, né, mais uma expansão aqui em Mato Grosso, chegando a um número tão substancial, né? O cenário tem deixado os agricultores um pouco mais otimistas? Sim, esse é um cenário principalmente da antecipação da comercialização aqui no estado, né? Acho que também não só no estado, no Brasil, principalmente por conta dos preços que acabaram favorecendo principalmente nesse período. Então, o produtor de Mato Grosso ele começou a se organizar lá desde a virada do ano passado, boas oportunidades de troca, comercialização de insumos, já fazendo um travamento de custos. E aí, com o passar do tempo, desse ano, digamos assim, do primeiro semestre como um todo, também nesse virada de segundo semestre, os preços reagindo cada vez mais, ultrapassando também aquelas barreiras que a gente tinha aqui no estado de Mato Grosso, que era na casa de 60, 70 reais, que ficou por um bom período, aí, uns 2, 3 anos nesse patamar, e acabou rompendo e alcançando os valores que a gente vê hoje. Isso tende a dar uma segurança para o produtor, já travando, como eu falei, esses custos da próxima safra, ampliar o cultivo em algumas áreas e expandir em algumas regiões aqui no estado. Perfeito. Essa comercialização antecipada chamou muito a atenção, né? Algo que o IMEA costuma sempre dizer, né? Não faz recomendação, evidentemente, para o produtor ele tem as informações para tomar a sua própria decisão, mas é consenso que há algumas informações que são sempre muito importantes, algumas recomendações, né, por assim dizer, que seriam aquela, né? Não travar sem ter seu custo muito bem determinado, né? Conhecer os seus custos para tomar a decisão com base em números, e parte desses números vocês fornecem. E mostrou-se essa comercialização antecipada que o produtor entendeu esse cenário, tem entendido, compreendido que é um cenário positivo, em que ele consegue garantir aí a cobertura dos custos com uma pequena margem. Isso tem sido muito evidenciado nesse ritmo de comercialização. A gente começa a safra também com um ritmo histórico de vendas aí, né? Exato. Esse é um perfil do produtor que tem mudado com o passar do tempo, com o passar dos anos, e tem se precavido e organizado a sua operação de modo geral. Isso, o ponto que você comentou, é importante a gente frisar. A gente acaba não fazendo recomendações porque cada caso é um caso, cada produtor tem uma situação. Então, o produtor que está aqui na região sudeste é completamente diferente do produtor da região norte. E esses números que a gente acaba tentando trazer, realmente também para fazer um benchmark. Olha, está acontecendo essa situação que está acontecendo no estado, na sua região. Então, com base nesses números, na sua situação de custo, organização, de travamento, preparativos para a próxima safra, qual a decisão que você vai tomar a partir disso. Então, a gente tenta dar o maior número de informações, um leque de informações maior, para ele conseguir tomar a decisão exata, para conseguir se preparar e tentar melhorar a situação da atividade ou da própria fazenda. Perfeito. O cenário, o pessoal tem feito as contas e encontrado essa viabilidade, tanto que safra 2022, a gente tem noticiado muito aqui, né, já também sendo comercializadas, ou seja, o produtor vendendo a soja que vai colher daqui a 2 anos, né, se eu não me engano, no último recorte falava em torno de 3,5% da produção, algo também nunca visto aqui no estado. Exato. Realmente o produtor conseguiu, acho que, verificar essa possibilidade de organização, de precaver, digamos assim, porque é difícil você mensurar para onde vai o dólar, principalmente, para onde vai o custo com os insumos. Então, ele já tem uma noção de como que funciona a operação dele, como funciona a fazenda, e já se organiza, já se antecipa, como a gente viu, a gente está falando de uma safra que vai ser cultivada no ano que vem ainda. Então, algo que a gente nunca observou no estado, a gente não, uma antecipação tão grande antes de cultivo. Então, o produtor está organizando isso cada vez mais, se preparando para tentar chegar lá no momento do plantio com pelo menos uma segurança maior do que vai acontecer naquele período de safra. Ou seja, vai travando os custos aí. Exatamente. Perfeito. Diante disso, perspectiva de uma área recorde, em torno de 10 milhões e 200, temos que acompanhar ainda como vai ser, como vão estabelecer as chuvas, né? Isso é fato, né? Uma indústria a céu aberto como o agronegócio é muito bem definido, mas hoje a projeção é de que o estado produza quanto, né? Produz em torno de 35 milhões de toneladas. Repetindo um pouco o que foi essa última safra. Passado. A gente olha principalmente que esse ano, que a gente tem uma incerteza climática ainda bastante aberta, é difícil você fazer uma afirmativa do que vai acontecer com o clima, até porque inicialmente as perspectivas eram de uma chuva um pouco mais tardia no início, que acabasse impactando um pouco na questão da janela de plantio um pouco mais à frente. Então, ver como vai se comportar e se vai se consolidar ou não.
e também a questão do fenômeno Laninha, de que vai trazer do impacto para o Brasil de modo geral. Então, olhando para a série histórica, para o Mato Grosso, que não oscila tanto na primeira safra, principalmente na primeira safra, desculpa, a perspectiva é que o Estado produza em torno de 35 milhões de toneladas. Perfeito, vamos torcer para que a gente consiga romper essa barreira, né, fazendo jus a esse avanço na área cultivada, tenhamos aí também um recorde em produção, né? Vamos torcer para que o tempo realmente colabore, ajude quem está lá no campo. Partindo da soja, vamos para o milho, tem um dado interessante que vocês trouxeram também, que pela primeira vez a projeção aponta, de fato, uma produção de milho superior à de soja. Se a gente levar ao pé da letra, nessa última safra, ficaram muito parecidas aí as produções, né? Pouquinha diferença, algumas 1.000 toneladas aí. Mas agora a projeção é de um avanço acima até de 1 milhão de toneladas a mais para a cultura do milho, né? O que está acontecendo com o milho aqui? É um cenário que não se imaginava no passado em termos de mercado, em termos de preço, né? Comparado aí ao milho de R$8 que a gente viu há alguns anos atrás, agora, claro, ficou um passado que ficou felizmente para trás aí do ponto de vista do agricultor, evidentemente. Essa dinâmica do milho lá, que a preocupação do mercado sempre era uma virada de segundo semestre, a hora que o milho entrasse no mercado aqui no Mato Grosso, e o preço despencasse, acabou mudando drasticamente assim, ao longo dos últimos anos. Então essa entrada das indústrias, a organização da demanda, tem favorecido e colaborado com o setor de uma maneira geral. E acho que toda essa dinâmica, é possível acompanhar esse número que chegou em torno de 35 milhões de toneladas para a produção de milho nessa safra, também veio muito de uma afirmativa que a gente conseguiu trazer de uma forma mais rápida esse ano. Então a gente mudou um pouquinho a metodologia de acompanhamento de área, então a gente conseguiu fazer análise via satélite de uma maneira mais rápida, então já fechamos a safra agora, terminamos a colheita com um número mais preciso do que realmente aconteceu no estado, então a área de 5,4 milhões de hectares lá, a gente tem uma certeza um pouco maior do que realmente isso aconteceu aqui no estado e nos dá segurança para embasar a perspectiva da próxima safra com o mercado, então do que o mercado espera em relação ao ano passado, esse aumento de cultivo de milho aqui no estado. Então, o mercado já aponta uma perspectiva inicial, então a gente está praticamente finalizando os insumos para a próxima safra de milho, mas ainda tem uma janela ainda que consegue modificar um pouco, mas a perspectiva inicial, então, quase um pouco mais de 5% de aumento nessa área, que vai culminar nessa produção em mais de 36 milhões de toneladas aqui em Mato Grosso. Perfeito, né? E assim como a soja, no caso do mercado do milho, as vendas também estão bastante antecipadas, já tem produtor também começando a vender a safra daqui a 2 anos, né, de 2022, ou seja, o pessoal realmente entendendo que o cenário está atrativo para fechar negócio, travar principalmente os custos, né, eliminar todos os riscos aí. Então, partindo para a parte final do nosso programa aqui, Cleiton, você destacou um ponto que eu acho que é muito importante, né? A chegada das usinas de etanol de milho ampliou a demanda no mercado interno e trouxe um cenário novo, especialmente para as regiões onde essas usinas estão inseridas, vide ali a região da BR-163, né? E isso, claro, tornou o cenário um pouco menos desconfortável ou mais confortável para o agricultor, o que evidencia que o caminho da agroindustrialização realmente é um caminho fundamental para que o produtor possa ter uma maior previsibilidade, uma maior perspectiva positiva e, claro, o Estado também consiga aproveitar não só as exportações e toda a demanda externa, mas também a verticalização. Exatamente, esse é um ponto não só pela demanda, porque essa demanda é importante realmente organizar e trazer essa nova frente, digamos assim, de consumo de milho no estado, que a gente não tinha aqui, tinha uma fração bem pequena, mas também pela organização do setor. Então, toda aquela dinâmica que a gente via antes, todos digamos assim, a parte de demanda animal ou as outras demandas de outros estados que ficavam somente para comprar milho na parte final ou no segundo semestre, da hora que acontecesse a colheita aqui no estado, começa a modificar esse cenário. Então, todo o setor precisa se reorganizar frente a essa demanda nova que surge com as usinas. Então, as antecipações das compras, a antecipação dos contratos fechados para outros setores além para biocombustíveis, organiza e dá uma segurança maior ao produtor de organizar a próxima safra de milho, de se precaver, de organizar os insumos, quanto que vai plantar a diária.
Então isso dá uma certeza maior para ele e dá a seguridade que ele precisa também para cultivar a segunda safra aqui em Mato Grosso. Perfeito, uma mudança de cenário que a gente tem testemunhado, o IMEA tem acompanhado e como o Cleiton frisou bem aqui, né, movimenta também ou faz movimentar as outras cadeias, os outros segmentos. Né? Vide a suinocultura, por exemplo, já discutindo compra antecipada do grão também para formação de estoque, o que não era visto, não era comum aqui no estado. Diante dessa oferta ampla, o cenário começa a mudar frente a uma maior demanda também no mercado interno. Cleiton, obrigado pela tua participação aqui, trazendo novidades e trazendo aí um panorama geral do que vai ser a primeira safra e a segunda safra aqui em Mato Grosso, focando, claro, na soja e no milho. Ainda não falamos de algodão, de pecuária, mas são assuntos aí para uma próxima participação do Cleiton. Obrigado mais uma vez pela tua participação. Parabéns a toda a equipe do IMEA pelo trabalho. Eu que agradeço e convido a todo mundo a acompanhar os materiais que a gente vai divulgar agora no Pipeline, ficar de olho lá no que vai surgir nos próximos meses. Maravilha. Convite feito e obrigado a você que nos acompanhou em mais uma edição do Estúdio Rural. Fiquem bem, até o nosso próximo encontro.